Agora em Brasília, 8h21. Vida Acadêmica. Dia de participação da pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É sempre um prazer enorme falar com vocês às quartas-feiras. A recíproca é verdadeira, Mari. Hoje você traz um tema muito interessante. O Setembro Amarelo e a vida acadêmica. Como é possível associar o Setembro Amarelo, então, à vida acadêmica? Bom, Sérgio, interessante, importante. Está quase acabando o mês, mas a gente tinha que trazê-lo para cá, sim. Inclusive, eu vi, na semana passada, uma pessoa do Centro de Valorização da Vida esteve, aí na Rádio Justiça, conversando com vocês. E achei que era interessante a gente trazer o tema, porque por alguns fatos que aconteceram recentemente na UNB e por ser uma queixa constante de muitos estudantes de pós-graduação e de graduação, os temas de saúde mental. Bom, para situar o nosso ouvinte, essa campanha Setembro Amarelo, ela foi criada lá em 2014 a partir do Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG que é voltada para a prevenção e para o apoio emocional em relação ao suicídio. Essa campanha, então, é feita desde 2014, ao longo do mês de setembro, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, a partir do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é o dia 10 de setembro, se faz uma expansão das ações em relação a esse dia, tanto as entidades envolvidas, as entidades da área de saúde e outras instituições incentivam e colaboram para que seja conscientizada a população sobre esse tema e que esse tema seja propagado nas escolas, nos governos, nas empresas também. E o que isso tem a ver com a vida acadêmica? Bom, tudo a ver, porque assim, dentro da universidade, quando a pessoa faz um curso, seja de graduação ou de pós-graduação, a pessoa está em contato com muita gente sempre, Só que nunca se sabe, cada pessoa é um universo, Sérgio? E uma pessoa, ela pode se sentir isolada, mesmo que ela esteja cercada de muita gente, Ela pode estar passando por dificuldades financeiras, existe uma série de pressões que a vida acadêmica, por vezes, impõe no estudante, que não necessariamente está preparado para aquilo, e a vida acadêmica, por vezes, é muito solitária. Existe essa, como eu já disse, essa pressão com os prazos. Muitas vezes a pessoa muda de cidade para poder estudar, então tem a distância da família, a distância dos amigos. É um ambiente competitivo ali dentro da universidade, porque você compete por bolsa, compete por estágio, compete por uma melhor colocação no seu curso, e depois vai competir no mercado de trabalho, Por vezes esse estudante ele tem resultados desfavoráveis, se compara com outros colegas, ou mesmo é um estudante que tem dificuldade em se manter financeiramente no curso. E esses fatores podem, infelizmente, contribuir para que os estudantes tenham uma saúde mental comprometida, e daí a necessidade de a gente pensar em ações do Setembro Amarelo dentro da universidade e em espaços como esse, onde a gente pode falar sobre a vida acadêmica. E Mari, quais são os sinais de que um estudante, então, precisa de algum tipo de ajuda? Nesse caso, falando sobre a valorização da vida, sobre os estados depressivos que podem resultar até em suicídio. Sim, bom, eu não sou psicóloga, mas fui atrás de psicólogos para tentar entender um pouco melhor e trazer aqui para o ouvinte. A gente tem que ficar atento a alguns sinais que as pessoas estão com algum problema de saúde mental dão. Por exemplo, a pessoa pode abandonar as amizades, abandonar as atividades sociais, aquela pessoa que nunca pode nada, que participava de atividades e de repente para de participar, que tinha uma roda de amigos e para de frequentar essa roda de amigos. Isso pode ser um sinal de alerta para quem está próximo desse estudante. Quando ele perde interesse por alguma atividade que antes trazia muito prazer para ele. E daí a importância de a gente ter uma rede forte, sabe? E de professores e estudantes atentos, Sérgio. Porque na universidade tem uma série de atividades que são de extensão, por exemplo. Então, se a pessoa está participando de um grupo de dança,
e aí gostava muito desse grupo e de repente ela para, é importante alguém chegar junto e tentar entender o que está acontecendo, sabe? Uma outra coisa, que é um sinal de alerta, ela passar a não se importar com responsabilidades diárias. Por exemplo, ela deixar de participar das aulas, ela deixar de fazer as atividades do grupo de pesquisa dela. Outro sinal de alerta, quando a pessoa que era extremamente calma, por exemplo, começa a demonstrar algum desequilíbrio emocional, como agitação, uma agressividade, mesmo começa a ficar muito irritada sem um motivo aparente. Pessoas que do nada começam a falar constantemente sobre a morte, ou que começam a consumir álcool e outras drogas em excesso, diferentemente de um padrão que ela tinha na roda de amigos, por exemplo. Ou, por fim, pessoas que aparentam ter um plano de suicídio estruturado, sabe, Sérgio? Isso é bem interessante, assim, pessoas que, por exemplo, mudam de comportamento, têm alterações constantes de humor e, por vezes, ficam desleixadas com a saúde, com a higiene pessoal, com a aparência. E aí, para o ouvinte entender, quando eu falo essa coisa de aparentar um plano de suicídio estruturado, por exemplo, quando a pessoa fala coisas do tipo, quero me matar, quero morrer, vou cometer suicídio, muita gente nem dá atenção, né? Achando que a pessoa não está falando a verdade, ou dizendo assim, não, quem quer fazer mesmo não fica falando, vai lá e faz. Cuidado para esse tipo de fala. Ou então a pessoa que fala, que começa a dizer que está muito cansada, e desse cansaço ela solta expressões, por exemplo, não tenho forças para continuar, não quero continuar. Se esse tipo de expressão está acompanhado com algum desses sintomas que eu falei, né, por exemplo, o isolamento, o desinteresse, até mesmo a agressividade e mudanças no sono, Sérgio, a pessoa que quer ficar muito tempo dormindo, ou então tem insônia e reclama muito disso, é importante que a comunidade em torno desse estudante fique atenta e apoie esse estudante, sim. É muito importante, sabe? Eu acho que o ambiente acadêmico é um ambiente que não é só de estudo, né? Um ambiente acadêmico é importante também ter um ambiente de socialização, um ambiente onde as pessoas possam se sentir acolhidas. E na campanha de Setembro Amarelo, a primeira medida preventiva que se prega é a educação, né? Então, assim, a gente perdeu o medo de falar sobre isso, né? Muita gente acha nessa coisa do suicídio, que é um tabu, que é perigoso ficar compartilhando as informações, mas a gente precisa conscientizar as pessoas, estimular que as pessoas conversem entre si e abrir mesmo um espaço para se falar disso, tirando esse tema da invisibilidade, sabe? Como se não acontecesse, como se não fosse importante. E Mari, quais outros problemas de saúde mental podem acometer esses estudantes de pós-graduação? Olha, Sérgio, tem um estudo que foi publicado no ano passado na Nature Biotechnology, que é bem preocupante. Ele é uma pesquisa que aponta que os pós-graduandos, eles têm 6 vezes mais propensão a sofrer depressão e a sofrer ansiedade, Sérgio. Esse estudo foi feito com mais de 2.200 estudantes de 26 países diferentes. 90% deles eram alunos de doutorado. E aí se observou isso, né? Que existe uma forte relação entre o desarranjo, né? Como é que essa pessoa equilibra a vida e o trabalho, e uma propensão maior a ter depressão e ansiedade. O que significa isso? As pessoas que conseguiam equilibrar a vida e trabalho, ou que não conseguiam equilibrar a vida e trabalho, eram mais propensas a ter depressão ou ter ansiedade. Um outro dado dessa pesquisa que é interessante, mostra a necessidade das universidades agirem, Sérgio, no sentido, inclusive, de educar os seus professores, educar os docentes sobre o impacto da pós-graduação na saúde mental dos estudantes. Todo estudante de pós-graduação, Sérgio, tem um orientador, mas a gente brinca que, por vezes, essa pessoa mais desorienta do que orienta, por uma série de razões que a gente pode
abordar em um outro dia do programa, só esse tema do orientador, mas existe, se o orientador não consegue transformar aquele ambiente ali da pesquisa em um ambiente que seja menos estressante, com uma jornada de trabalho que seja adequada, vai ser mais favorável a estudantes que tenham depressão, a estudantes que desenvolvam, né, depressão, estudantes que desenvolvam ansiedade. Outra situação que você pode contar para nós, Mari, que cada estudante ou professor em instituição acadêmica pode fazer para prevenir tragédias como acompanhamos? Sim, bom, a gente teve recentemente na Universidade de Brasília, na sexta-feira, um estudante tirou a própria vida, assim. E para nós, que trabalhamos ali próximo, foi muito triste perceber, porque a UNB lançou uma diretoria, inclusive, de atenção à saúde da comunidade universitária. Ao longo dessa semana, inclusive, Sérgio, tem uma série de atividades. A gente está na semana universitária da UNB, de acolhimento dos alunos, e aí tem uma série de atividades, várias delas relacionadas à saúde mental no mundo universitário. Sexta-feira, por exemplo, vou até fazer uma propaganda, vai ter uma roda de conversa sobre saúde mental no mundo universitário e como promover a saúde, que está sendo oferecida lá na Faculdade de Medicina Veterinária e Agronomia. Na verdade, tem uma série de atividades relacionadas à saúde mental, né? E esse é um dos caminhos possíveis, sabe? A universidade não pode fazer de conta que não é com ela ou que não é problema dela, né? A saúde mental das pessoas que estão ali e que frequentam aquele ambiente buscando conhecimento. E não faz sentido pensar numa instituição que produz conhecimento sem produzir saúde, né, Sérgio? Uma instituição que vai produzir conhecimento produzindo doença. Então, não faz muito sentido isso. Então, o papel de cada instituição acadêmica é exatamente oferecer espaços de fala para os estudantes, oferecer apoio para os estudantes e oferecer apoio também para os professores. Porque, né, como a gente viu no estudo, assim, o orientador ele tem um papel fundamental na saúde mental do seu estudante. A gente, assim, eu brinco que às vezes os orientadores esquecem que eles já foram orientados algum dia e já tiveram problemas, já tiveram dificuldades. Na pós-graduação, Sérgio, essa coisa dos prazos, o prazo pressiona muito o estudante, né? Que é pressionado pelo orientador, que é pressionado pelo programa de pós-graduação, que é pressionado pela CAPES, enfim. Então, só que o lado mais fraco da história é o estudante, mas que é a base da pós-graduação, né? Então, as instituições, as universidades precisam oferecer atividades tais como essas que a UNB está oferecendo ao longo dessa semana, por exemplo. E outras atividades também que propiciem a saúde mental desse estudante. Ali na Universidade de Brasília a gente tem rodas de conversa, tem um centro de atenção psicológica para o estudante e outras universidades brasileiras também têm. A gente tem a possibilidade de também contar com a Rede SUS nesse apoio ao estudante, né? A Rede SUS possui os centros de atenção psicossocial e as unidades básicas de saúde, né? A saúde da família, os postinhos de saúde que a gente falava antigamente, os centros de saúde, que podem ser um apoio para essas pessoas, além das unidades de emergência, né? As UPAs, os hospitais, o próprio pronto-socorro. Também quero destacar a atuação do Centro de Valorização da Vida, onde eles dão um apoio emocional de prevenção do suicídio e basta que as pessoas façam uma ligação gratuita a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular. É muito importante que as pessoas entendam que existe esse espaço de apoio, que elas podem sim fazer parte de uma rede de valorização da vida e que a vida delas é importante sim. Eu falo que não é porque o seu experimento deu errado que a sua vida acabou, que o seu mundo acabou. A vida acadêmica é só um pedacinho muito pequeno da nossa vida toda, que tem uma série de outros fatores que devem ser levados em consideração para a gente preservar a nossa saúde mental. Sérgio, o número do CVV, eu acho que é importante a gente dar de novo, que é o número 188. Qualquer pessoa pode ligar para lá
e vai receber um atendimento. Eles também atendem por chat, por Skype, por e-mail, se a pessoa acessar o tvv.org.br. E para finalizar, acho que é importante as pessoas entenderem assim, que todo mundo erra. Os erros dos estudantes precisam ser mais tolerados, porque a gente está num processo de formação, né? O estudante está em processo de formação. Ele perder um prazo não significa que ele vai perder a vida dele. Ele perder um experimento, ele não conseguir estar no laboratório no horário, em um dia específico, não significa que a vida dele acabou porque o experimento não deu certo, porque ele tirou uma nota baixa. E é importante a gente falar disso, Sérgio. Então eu te agradeço muito o espaço que você dá para a gente aqui para falar disso, porque existe vida além da vida acadêmica, sabe? Essa acho que é a principal mensagem que liga o Setembro Amarelo à vida acadêmica. Está certo, durante todo esse mês já fizemos várias entrevistas sobre o tema. Na última sexta-feira reunimos especialistas também para falar sobre o Setembro Amarelo e a valorização da vida. E eu aproveito e agradeço também, Mário, você pela iniciativa de tocar nesse assunto no quadro Vida Acadêmica, e até a próxima semana. Até a próxima, muito obrigada.